Olá, meus amigos, que a paz esteja com todos. Então vamos já dar continuação, à nossa série de mensagens, a nossa exposição, das coisas que a Bíblia não diz, Nós já vamos lá para a parte 4, 4 não, 5, para a parte 5 já. E hoje eu quero falar sobre algo que é bastante polêmico, é bastante conhecido. Você já deve ter ouvido falar da famosa Rosa de Saron, que virou até música, virou música, existe grupo Rosa de Saron, Eles falam que Jesus é a Rosa de Saron, Já ouvi muita gente falando isso, muito pregador falando isso, mas hoje nós vamos saber pela Bíblia se é verdade que Jesus é a Rosa de Saron ou não. Se realmente a Bíblia está falando de Jesus ou não, Nós vamos deixar que a Bíblia ela venha responder a nossa pergunta, Lembrando que esse canal é um canal evangelístico. Esse canal não é para criar polêmica, não é para denegrir imagem de igreja nenhuma, não é para caçar, para procurar briga, para procurar discórdia, de forma alguma. Esse canal é um canal evangelístico, é para levar a palavra de Deus, tá? Eu já peço para você deixar o seu joinha, tá? E se você que já é inscrito, que você possa deixar o joinha e compartilhar. E que você que já é inscrito, e você que ainda não é, peço que você se inscreva, tá? E também deixe o seu joinha e também possa compartilhar, Então, lá em Cânticos ou Cantares, como algumas Bíblias diz, capítulo 2, o versículo 1, que é o nosso estudo, é a palavra-chave do nosso estudo, Cânticos, capítulo 2, o verso 1, começa no versículo 1, que a Bíblia diz assim, Cânticos, capítulo 2, verso 1, diz assim, que ele diz, Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales, que a gente conhece muito essa palavra. Mas, meu amigo e minha amiga, entenda bem uma coisa. De modo nenhum, o cântico está falando a respeito de Jesus, tá? Se até hoje você já ouviu muitos pregadores dizer que o Cânticos, o Cantares, o Salomão estava falando a respeito de Jesus, que era Jesus falando para a sua igreja, que eu já vi muita gente dizendo isso, não é, tá? O livro de Cânticos é um livro poético, É o Salomão, ele escrevendo para sua amada, a famosa Sulamita, como diz algumas traduções, Então Salomão ele estava escrevendo para sua amada, Aí talvez você fale assim, mas se é um livro poético, se é um livro dirigido de um homem para uma mulher, por que está na Bíblia? Porque Cânticos traz para nós, meu amigo e minha amiga, lições. Por exemplo, em Cânticos você vai ver que o Salomão ele fala sobre as raposinhas, que são os pequenos erros que nós temos que tomar cuidado para que isso não cresça. O Cânticos ele é uma lição que traz para uma vida de casado, uma vida de casal, Uma lição traz entre uma vida a dois. Toda a Bíblia tem o seu propósito. Se foi deixado por Deus, porque tem o seu propósito, tá?
mas o Cânticos, ou o livro de Cantares, de modo nenhum está falando de Jesus, tá? De modo nenhum está se referindo Jesus falando com a igreja, como eu já vi pregador falando. Nada disso. Para começar, a palavra igreja no Antigo Testamento ainda não existia, tá? Não existia essa palavra igreja no Antigo Testamento. Quem trouxe essa palavra igreja, a primeira pessoa que trouxe essa palavra foi o nosso Senhor Jesus, quando ele diz, né, nos evangelhos, que sobre essa palavra edificaria a minha igreja, né? Foi o que Jesus falou para o Pedro. Quando Jesus havia perguntado para os discípulos quem o povo está falando que eu sou, o Pedro, ele havia dito, tu és o Cristo, o Filho de Deus, né? Aí o Pedro falou, Jesus falou, bem-aventurado é você, Simão, porque não foi carne ou sangue que te revelou, mas foi meu Pai. Sobre esta palavra eu edificarei a minha igreja. Então foi Jesus que trouxe a palavra igreja. No Antigo Testamento não existia essa palavra igreja, tá bom? Então, o Cânticos ou Cantares não é Jesus, não é a noiva que é a igreja e o noivo que é Jesus, nada disso. É um livro poético, né, que Salomão escreveu para sua amada. Aliás, é um diálogo. Se você for estudar o livro de Cânticos, estude o livro de Cânticos, o livro de Cantares, que você vai ver que é um diálogo entre o homem e uma mulher. É um diálogo entre o Salomão e a sua amada. Então, quem fala eu sou a rosa de Saron é a amada, é a noiva, é a amada de Salomão. Ela fala para ele, eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales, né? Então, é ela se referindo a ela mesma, a amada do Salomão. Aí o Salomão, ele continua o diálogo. Você pode ler o Cantares 2, que você vai ver que é um diálogo, tá, entre casais, entre o Salomão e a sua amada. Então, Jesus, ele não é a rosa de Saron, tá? Se até hoje você acreditou dessa maneira, se você acreditou dessa forma, se você quiser continuar acreditando também, a gente não, cada um acredita naquilo que quer, né? Mas não é isso que a Bíblia está dizendo, tá? Ela não está se referindo à igreja, não é Jesus aqui não, mas é o Salomão falando, é a sua amada falando com o Salomão e Salomão falando com a sua amada. Para você ver, ó, se você for ler, eu vou ler para você, nós vamos lá em Cânticos, ou Cantares, capítulo 1. Eu estou aqui na Bíblia João Ferreira de Almeida, aquela mais clássica, para você ver que a tradução aqui é a tradução mais antiga, é aquela Bíblia João Ferreira mais clássica, né? Aquele português mais rústico. Mas olha lá, na João Ferreira de Almeida, ó. Cânticos, capítulo 1, eu vou pegar o versículo 2. Preste atenção para você ver. Olha lá o capítulo 2, ó. Olha lá. Cânticos, capítulo 1, versículo 2. Cânticos, capítulo 1, versículo 2. Diz assim, olha lá. Beije-me, pois, ele, com os beijos de sua boca. É a Bíblia que está falando, tá? Porque melhor é o seu amor do que o vinho. Olha o versículo 3. Cânticos, capítulo 1, versículo 3 agora. Olha lá. Suave é o cheiro dos teus perfumes, como perfumes derramados é o teu nome. Por isso as donzelas, o que é donzela? Donzela é moça. As donzelas te
amam. Aqui as donzelas, né? As donzelas te amam. Ou seja, o que é as donzelas? Donzela é moça. Então, olha como é que o livro de Cantares começa. Eu vou falar de novo para você. Versículo 2. Cantares, capítulo 1, versículo 2. Vou ler para você de novo. Beije-me ele com os beijos de sua boca, porque é melhor o seu amor do que o vinho, né? Ou seja, você acha que se Cantares fosse Jesus, a noiva, que é a igreja, falando com o noivo, ou o noivo falando com a noiva, você acha que fosse realmente isso, estaria falando de beijo? Jesus vai beijar a igreja? A igreja vai beijar Jesus? Meu amigo e minha amiga, não tem nada a ver, tá bom? O livro de Cantares não está falando de Jesus, não é a noiva que é a igreja e nem o noivo que é Cristo, não, mas é o Salomão, ele falando de sua amada e sua amada falando de Salomão, que era o seu amado, tá bom? Então, a nossa lição de hoje é: Jesus, ele não é a rosa de Saron. Jesus não é o lírio dos vales. Como você já ouviu aí músicas, talvez você já ouviu pregadores falando isso, que é o noivo. Tem até músicas que falam, né? Que o noivo chama a noiva chama o noivo, mas não é a igreja e não é Cristo aqui. Mas é o Salomão dirigindo para a sua amada e sua amada para o Salomão. Tá bom? Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti. Que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti. Levante o teu rosto sobre ti e te dê a paz. Até uma próxima oportunidade, tá bom? Se Deus me permitir.